Tudo bem, meus queridos? Estamos aqui continuando os nossos estudos na primeira carta de João. Eu sou o pastor Ramon, aqui da Igreja Presbiteriana de Baixo Guandu, e estou aí gravando esta série que foi inicialmente pregada nas nossas reuniões de oração das sextas-feiras, né? Hoje, na nossa sexta-feira, nossa reunião de oração começa às 19h30. Você é o nosso convidado, se for da região aqui de Baixo Guandu. Nós estamos na terceira carta de João. E percorremos toda a primeira carta, a segunda carta e a terceira carta. Estamos aí com ensinamentos maravilhosos e preciosos, né, para a nossa vida. Bom, hoje nós vamos então do capítulo 4, versos 1 até o verso 6. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 1 ao verso 6. Já estamos quase chegando no fim. Diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo não os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Que Deus nos abençoe e Ele nos guie em mais esse momento de meditação na palavra dEle. Querido, João então já nos disse que nós conhecemos que somos de Deus pelo Espírito que Ele mesmo nos deu. Capítulo 3, no verso 24, na segunda parte do verso 24, né? Mas como é que nós sabemos que alguém recebeu o Espírito Santo, o Espírito de Deus? É interessante que hoje você tem algumas questões, muita gente atrela esse recebimento do Espírito com uma segunda bênção, né? Um dom de alguma coisa. Mas a questão aqui é como saber que um pregador ele é realmente iluminado pelo Espírito Santo. Como que nós identificamos isso? É o que João vai mostrar nesses versos quando ele inicia mais um teste doutrinário. Olha algumas notas nesse verso, olha como é que João ele já começa mostrando que o crente não deve ser ingênuo. Ele começa assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. E o espírito aqui é a ideia do espírito que fala pela boca do profeta, né? Pela forma como a frase está montada, parece que já tinha algumas pessoas na igreja sendo enganadas pelos falsos mestres. E aí João meio que fala assim: olha, cuidado, o crente ele não pode ficar ouvindo qualquer um. Você não pode simplesmente escutar uma pessoa que diz: eis aqui a palavra do Espírito, e acreditar cegamente que isso é do Espírito. Não, nós precisamos ser cautelosos. Olha como é que ele continua, né? Não dê ouvidos, antes provai os espíritos se procedem de Deus. O que é o provar aqui, né? A ideia é como um metalúrgico que prova o ferro pelo fogo. A pregação, ela também precisa ser provada pela Escritura, né? Lembra dos crentes de Bereia, né, que ouviam Paulo pregar e conferiam na Escritura se realmente era aquilo. Então, João está chamando os crentes: olha, não sejam ingênuos, não é qualquer um que chega perto de você dizendo que tem uma mensagem de Cristo que é verdadeiramente de Deus. Você precisa provar, você precisa ouvir e julgar se essa realmente é uma palavra de Deus. Por quê? Nós vamos ver para frente aqui, porque os demônios, eles se expressam também pela boca dos falsos profetas. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, cuidado com o que nós ouvimos, cuidado com as pessoas que falam. Olha, meus irmãos, não seja uma pessoa que acredita demais, assim, que infelizmente, meus irmãos, nós vivemos momentos como esse. Muitos pregadores se valem de uma falsa autoridade, dizendo: não, eu recebi algo especial de Deus. É exatamente isso que João está combatendo. Porque ele está dizendo: olha, cuidado,
o verdadeiro crente, o profeta verdadeiro, né, o homem de Deus, a pregação fiel é o que marca um crente fiel, um falso, um mestre verdadeiro, porque o diabo também vai enviar os seus missionários, ele vai enviar também os seus pregadores ao mundo com uma mensagem falsa. Então cuidado, não seja ingênuo, não acredita em qualquer coisa que você ouça, antes testa por quê? Pela palavra, veja se aquele pregador realmente está pregando algo correto, se a doutrina que ele traz está dentro da Escritura. E por que a gente precisa estar atento? Olha lá, ó. Continua o verso 1, né? Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Tá vendo? O grande ponto, né? O ponto foco de João está combatendo falsos mestres. E falsos mestres são desafios para a igreja desde muito cedo. Então ele chama os crentes a terem cuidado. Não permitam que qualquer um pregue na sua igreja, meu irmão pastor. Não caia em qualquer mensagem. É muito triste pregadores hoje que abrem a Bíblia, lê o texto e fecha a Bíblia, por exemplo. Aí você não sabe se ele está falando, se realmente está ali. Não seja isso. Seja uma pessoa que confira, que busque para saber se realmente essa mensagem é verdadeira. E aí, em seguida, ele apresenta os critérios para esse teste. Então, teste os espíritos. Como? Verso 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, como que você reconhece um falso mestre? É pela pregação. Não é pelo estereótipo. Ele pode vir de terno e gravata, ele pode vir com palavras bonitas, mas você reconhece ele por aquilo que ele fala. Olha como é que mais uma vez, João está apresentando um teste doutrinário. Está dizendo, cuidado, se alguém está pregando algo que seja contrário à doutrina de Cristo, não, sai fora. A confissão verdadeira de Cristo é algo muito importante. Olha só, olha o teste que João está dando, é um teste muito simples. Veio pregar, anunciou a mensagem, essa mensagem é bíblica. Ele prega o Jesus que os apóstolos pregaram, o Jesus Cristo, Filho de Deus, o autor da salvação, autor e consumador. Ele está indo, aquilo que ele prega é coerente com a Escritura. Então, bem, se ele não faz isso, se ele não prega Cristo, se ele não prega a Escritura, se ele está pregando piada, está contando história só e não está falando da Bíblia, foge deles. Olha como é que diz o verso 3. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Então, ou seja, trouxe coisa nova, negou que Cristo é Filho de Deus, negou a boa doutrina, está pregando uma doutrina nova, não procede de Deus, foge. Os falsos mestres é que fazem isso. O verdadeiro mestre mantém-se firme na doutrina de Cristo. E olha o perigo, olha a natureza desses falsos mestres. Olha, continua o verso 3, né? Não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Olha que coisa. Nós sabemos que o anticristo ainda virá. O livro do Apocalipse fala isso. Inclusive, nós temos no nosso YouTube um pedaço da nossa série de mensagens de Apocalipse. Talvez porque nós perdemos, né, alguns áudios, talvez eu grave nesse formato aqui também o livro de Apocalipse. Vamos aos poucos, né? Mas a gente sabe que ali tem um anticristo que virá. O espírito, né, ele virá, mas o espírito dele já está operando nos nossos dias. Então, como que o anticristo, o espírito do anticristo se manifesta hoje? Por meio dos falsos profetas. E isso tem que ser um grande alerta para a igreja. Cuidado, porque o espírito do anticristo fala na boca de gente que vai para a igreja, que diz que é pregador, que diz que traz a palavra do Senhor, e na verdade são palavras do anticristo. Como é que eu identifico esse pessoal? É interessante que João vai ensinar, mas o verso 4 ele começa pedindo calma. Olha que interessante. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Falou assim, olha, não dá ouvido a qualquer um.
testa primeiro, vê se esse é um profeta verdadeiro, porque tem muito falso profeta aí. Os falsos profetas vêm do anticristo. Mas sabe de uma coisa? Pode ficar tranquilo, vocês têm vencido o falso profeta. Como que os crentes da igreja estavam vencendo? João já falou, né? Todas as vezes que eles não davam ouvidos a eles e que eles combatiam os falsos com a boa doutrina, eles estavam se livrando, eles estavam vencendo os falsos mestres, toda vez que isso acontecia. E aí, por isso, nós somos de Deus. Olha que interessante. Vós sois de Deus e tendes vencido o falso profeta. Ou seja, nós somos de Deus, fomos ungidos pelo Espírito de Deus, então compreendemos a sã doutrina e combatemos a falsa doutrina do falso mestre com a boa doutrina pregada pelos verdadeiros mestres. Ele fala, calma, vocês têm vencido. E aí, por que vocês têm vencido? Ele continua dizendo, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Por que nós temos vencido o falso profeta? O falso profeta opera pelo poder do anticristo, mas em nós opera o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E quando isso acontece, meus irmãos, o diabo ele pode até enganar o mundo, mas ele não engana nós. Ele não consegue torcer a mente daquele que está em Deus. Nós somos de Deus, por isso não caímos na conversa dos falsos profetas. No entanto, esses falsos mestres, continua, olha o verso 5, eles, os falsos mestres, procedem do mundo. O que é isso? Não tem o Espírito Santo. Qual que é o resultado disso? Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Olha que incrível. Não tem o Espírito, eles são do anticristo e o mundo ouve eles. Por isso que eles são famosos, porque eles falam o que agrada ao mundo. A pregação deles é aquela pregação, embora seja falsa, mas ela traz certo alívio, né? Porque não chama as pessoas a corrigirem os pecados, não chama as pessoas a se curvarem aos pés de Jesus Cristo, não chama a viverem os mandamentos. E o que acontece com isso? O mundo os ama, adora ouvi-los, gosta de seguir as suas ideologias e as suas filosofias. Então, os falsos profetas do Antigo Testamento eram assim também, eles profetizavam o que o povo queria ouvir, né? Falavam de paz quando eram tempos que não tinham paz. E isso não mudou em nossos dias. E olha, Paulo disse que ainda ficaria pior, porque Paulo lá em 2 Timóteo 4, versos 3 e 4, ele fala que nos últimos dias, né, vai haver tempos em que as pessoas não vão mais suportar a sã doutrina, mas vão ir atrás, vão se encher de mestres segundo as suas próprias cobiças. Ou seja, o falso mestre fala aquilo que o mundo quer ouvir e o mundo vai atrás. E ele acaba se tornando aí famoso por isso. Mas os crentes são diferentes. Olha o verso 6. Nós, e aqui uma referência aos apóstolos, né, somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Olha como é que João está defendendo a mensagem apostólica, quando ele fala nós, né? Nós temos pregado o verdadeiro Jesus Cristo, a verdade, o evangelho da verdade. E quem é de Deus ouve esse evangelho da verdade. Agora, quem não é, vai permanecer caído na mentira. É interessante que lá no Evangelho de João, capítulo 6, verso 47, João fala que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Mas aí ele fala aos fariseus, mas vocês não são de Deus, então vocês não vão ouvir a mensagem de Deus. Que coisa dura, né, meus irmãos? Em sumo, nem em resumo, João está dizendo, olha, igreja, não seja ingênua. Não é todo mundo que abre a boca dizendo que é de Cristo, que verdadeiramente é de Cristo. Você precisa testar essa mensagem. Você não pode simplesmente ouvir alguém dizendo, eis que Deus me falou, e assim, não. A palavra de Deus está registrada na Escritura. E se o pregador prega algo que está tanto além quanto aquém da mensagem da Escritura, não dê ouvidos a ele é um falso profeta. Termos muito práticos, a doutrina dos apóstolos, então, ela está contida no Novo Testamento, em plena harmonia com o Antigo Testamento. Então,
nós devemos sempre usar. E usar essa escritura para examinar tudo aquilo que eu ouço. Todo ensinamento ou prática que vá além do que a escritura diz, não ouça. Ou que seja aquém também, não ouça. O ensino apostólico, conforme registrado nas escrituras, é a verdade. E a mensagem do mundo procede de outro espírito, de erro. Nele, no mundo, há o espírito do erro, que é o espírito do próprio anticristo e de Satanás, né? Então, eu quero terminar com algumas aplicações finais para nós aqui nesse momento. Primeira, reforço, ser crente não é ser ingênuo. Isso é um problema hoje, porque, infelizmente, tem muitos crentes que acreditam em tudo, né? Em manifestações miraculosas, em sonhos, em conversa mole, em papinho, né? A gente parece que tem muito crente que gosta de ser enganado. Toda mensagem, ela tem que ser avaliada, ela tem que ser... Você precisa ter sua Bíblia aberta para avaliar o que o pregador fala. E olha, sinais e prodígios, Apocalipse diz que o anticristo virá com sinais e prodígios. Né? O Filipenses, Paulo fala aos Filipenses também, que ele virá fazendo sinais e prodígios para enganar. Então, cuidado! Não, você não avalia o verdadeiro mestre pelos milagres que ele faz, você avalia pela palavra que ele tem. Se ele prega Cristo e prega a doutrina apostólica, mesmo que ele não faça milagres, mas ele é um mestre verdadeiro. Agora, se faz milagres, mas prega fora da doutrina ou não prega a doutrina de Cristo, por mais que ele faça milagres, ele é um falso mestre. Não caia dessa, não seja ingênuo. Palavra de Deus, a Escritura, Antigo e Novo Testamento. Segunda aplicação, o maior teste de todos para você identificar um crente verdadeiro ou um crente falso, né? Ou um verdadeiro mestre e um falso mestre, é a pessoa de Cristo. Todo movimento que diminui a pessoa de Cristo não procede de Deus. Essa mensagem que tem se dito hoje, muito centrada no eu, você pode, você é isso, você é o centro, tudo é sobre você. Aí nós cantamos músicas que falam sobre você, que falam daquilo que você fez. Irmãos, tudo isso provém do maligno. O centro é Cristo. Sabe, nessa questão de música, realmente tem sido tempos complicados. Se você é aqui de Baixo Guandu, eu quero muito te fazer um convite. Venha aos domingos aqui na nossa igreja, às 18 horas, no nosso santo culto, e preste atenção nas letras que nós cantamos. A igreja aqui se preocupa muito com isso, até mesmo na hora de cantar a boa doutrina. Venha, eu te faço esse convite e venha analisar. Mas o centro é Cristo, e o maior teste de todos é Cristo. A terceira aplicação, algumas pessoas acham que o mandamento de não julgar, ele proíbe que você examine, e isso não é verdade. Todos os erros religiosos precisam ser expostos e combatidos. A Escritura nunca é tranquila com falsos mestres. Heresia é coisa séria. A Bíblia ela até tem certa compaixão com os enganados, mas com o falso mestre, nunca. Nós somos sempre chamados a combater esse tipo de coisa e a viver uma fé concreta, íntegra. Pessoa de Cristo, mandamentos, vida santa, amor aos irmãos. É isso que a carta de João está nos chamando. Uma vida cristã íntegra, reta e completa. E por último, sempre haverá, meus irmãos, falsos mestres que chamam multidões. É muito triste. Hoje não é diferente. Pode ver que grandes igrejas, hoje grandes movimentos heréticos, né? Tem muito pregador por aí arrastando multidões para o inferno. E multidões que não são inocentes, não. Você não pode dizer isso, porque muita gente está assim enganando a si mesmo, deixando ser enganado, porque o coração quer outra coisa. Aquele culto simples, onde Deus é o centro, tem sido trocado por cultos espalhafatosos, músicas espalhafatosas, porque no coração as pessoas não querem mais só Cristo. Ele já não é suficiente, precisa outra coisa. Esse critério de igreja verdadeira e igreja falsa nunca deve ser o sucesso numérico, mas a fidelidade. Quanto a igreja é fiel na palavra,
é assim que ela define se ela é verdadeira ou não. Meu amigo pastor, meu amigo líder de igreja, zele por isso, que a sua igreja seja uma igreja íntegra e que prega o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E meus irmãos, testem os espíritos. Qual que é o critério para testar? Palavra de Deus. Tenha ela sempre nas mãos, na mente e no coração. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.